Obsessor. Osmar Barbosa pelo Espírito Lucas. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Os obsessores nada mais são do que espíritos que em algum momento de nossas múltiplas vidas, se desajustaram conosco e querem a todo custo, um acerto de contas, ou espíritos que se afinam com nossas atitudes e pensamentos, com o modo em que vivemos. Querem que devolvamos aquilo que tiramos dele em algum momento, seja material ou espiritual, ou sentem prazer no convívio diário ao nosso lado. Se conectam a nós pelo desejo ou pelos desajustes através dos vícios e da falta de comprometimento com a evolução. Quantas vidas são ceifadas sem motivos óbvios, quanta maldade entre nós, quando apego a coisas fúteis. Quanta ruindade em nosso meio, quantas pessoas praticando o mal sem nenhum motivo aparente. Quantos de nós estamos presos aos vícios, às drogas e tudo mais. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios do canal, eles me ajudam muito no crescimento. E comenta bastante para que o YouTube me divulgue para outros ouvintes. Agradecimento. Agradeço primeiramente a Deus por ter me concedido esse dom, esse verdadeiro privilégio de servir humildemente como um mero instrumento dos planos superiores. Agradeço a Jesus Cristo, Espírito modelo, por guiar, conduzir e inspirar meus passos nessa desafiadora jornada terrena. Agradeço ao Lucas e demais espíritos pela oportunidade e por permitir que essas humildes palavras, registradas neste livro, ajudem as pessoas a refletirem sobre suas atitudes, evoluindo. Agradeço ainda a minha família pela cumplicidade, compreensão e dedicação. Sem vocês ao meu lado, dando-me todo tipo de suporte, nada disso seria possível. E agradeço a você, leitor, que comprou este livro e que, com sua colaboração, nos ajudará a conseguir levar a doutrina espírita e todos os seus benefícios e ensinamentos para mais e mais pessoas. Obrigado. A todos, os meus mais sinceros agradecimentos. Osmar Barbosa. Os meios de se combater a obsessão variam, de acordo com o caráter que ela reveste. Prefácio. Médiuns são meios de comunicação dos espíritos. Nenhum médium está livre de sofrer uma séria obsessão, pelo contrário, por estarem interagindo a todo tempo com os diversos planos da criação, tornam-se presas fáceis desses espíritos. Há de haver mudança profunda no exercício da mediunidade, pois aquele que não se modifica, fica à mercê desses viajores do mal. Deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. O exercício mediúnico é plano de risco para aqueles que não estão preparados para o serviço caridoso da mediunidade. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve-se tratá-lo com severidade, mas com benevolência e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele, amparando-o e direcionando-o ao Evangelho Redentor. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata e mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e, quase sempre, a de reconduzir ao bom caminho uma alma perdida. Esses e tantos outros ensinamentos ouvimos todos os dias dentro da religião espírita. Mas e a prática, como anda? Não é algo tão simples a se compreender. Obsessores estão por toda parte, fazem parte do nosso cotidiano. Devemos tratá-los com o devido cuidado, pois desconhecemos os motivos pelos quais somos atacados por esses espíritos. Respeitá-los é dever e cuidado. Despertá-los não é tão simples. Reconduzi-los ao bem, tarefa árdua. Evangelizá-lo, acredito em conquistas através do exemplo. Será uma obsessão algo bom? Muitas vezes me questionei em relação à obsessão. Procurei estudá-la desde que conheci a religião espírita, e a estudo até os dias atuais. Há muitos motivos para sermos alvo desses espíritos que se encontram em vibração negativa, que querem a todo custo nos destruir, nos derrotar. Somos eternos devedores.
Se analisarmos a história, veremos que foi através das guerras, da maldade e da falta de limite que chegamos onde estamos. O livre-arbítrio é instrumento evolutivo, mas muitas vezes nos fazemos valer dele para a prática do mal, para conquistar o que desejamos sem pensar nas consequências, sem avaliarmos os riscos. Sem limites. Por sermos livres, praticamos todo tipo de maldade. Por sermos livres, esquecemos dos limites impostos pelo Criador para alcançarmos a evolução. Pensando e agindo assim, nos tornamos escravos de nossas conquistas materiais das coisas fúteis da vida terrena. Escravos das mazelas da alma. A maioria das obsessões se dá pela falta de amor no coração, pela ganância, pela falta de piedade e, acima de tudo, pela falta de caráter e caridade verdadeira. Espíritos rudes estão entre nós exatamente para mostrar o que não devemos ser, e, principalmente aquilo que não devemos fazer. E é através das experiências vividas ao lado desses espíritos que devemos depurar o negativo, e nos conectar ao positivo. Transformar-se sempre. E a transformação é um cansativo exercício diário do espírito. Lucas, esse nobre instrutor que tantos livros nos tem trazido, sempre nos alerta sobre os pecados da carne, aqueles que levamos para a vida pós-vida. Nada está ao acaso, e nada se perde. Aquilo que plantamos, certamente iremos colher. Boa árvore, bom fruto. Não se joga pedra em árvore sem frutos. Já dizia o nobre instrutor. Nos ensinam os iluminados que a encarnação é um momento em que o espírito tem experiências sem limites. Precisamos nos ajustar, absorver os evangelhos. São os ajustes necessários à evolução que deixamos de lado sempre que queremos algo que é maior que nós. A inveja, a avareza, os prazeres da carne e tantas outras coisas que fazemos, sem avaliar os riscos que nos situam nesses ambientes. Os obsessores nada mais são do que espíritos que em algum momento de nossas múltiplas vidas se desajustaram conosco e querem, a todo custo, um acerto de contas, ou espíritos que se afinam com nossas atitudes e pensamentos, com o modo em que vivemos. Querem que devolvamos aquilo que tiramos dele em algum momento, seja material ou espiritual, ou sentem prazer no convívio diário ao nosso lado. Se conectam a nós pelo desejo ou pelos desajustes através dos vícios e da falta de comprometimento com a evolução. Quantas vidas são ceifadas sem motivos óbvios, quanta maldade entre nós, quando apego a coisas fúteis. Quanta ruindade em nosso meio, quantas pessoas praticando o mal sem nenhum motivo aparente. Quantos de nós estamos presos aos vícios, às drogas e tudo mais. Nesse livro, acompanharemos a trajetória de Virgílio, um obsessor, que tem uma bela missão espiritual no umbral. Qual o limite da obsessão? Por que somos vítimas desses espíritos? Podemos nos livrar dos obsessores transformando nossa vida. Como combater a obsessão? Serão os médiuns responsáveis pelo espírito que vive em obsessão. Quais os tipos de obsessão? Tenho dado motivos para ser obsidiado. Poderá haver uma obsessão para nosso bem. Onde vivem os obsessores? Como se sentem onde estão? A razão para buscarem através da obsessão a vingança. Terá fim esse ciclo vingativo? Essas e outras respostas você encontrará neste livro. Seja bem-vindo ao livro Obsessor. Osmar Barbosa. O mal é a inexistência do bem. Capítulo 1. Umbral. Era uma manhã de domingo, o dia despertava com um lindo sol de outono. Lucas me acorda e me convida a me desdobrar e segui-lo para juntos escrevermos mais uma obra. Todas as minhas psicografias são feitas em desdobramento. É um tipo de mediunidade, dentre alguns tipos que possuo, e que exerço desde menino. Me preparei e, ao seu lado, chegamos a um lugar muito comum em minhas psicografias, o umbral. Mas aquela região era bem diferente, eu ainda não havia ido àquele lugar. Era manhã também no umbral. Eu pude perceber que o sol tentava furar as densas nuvens daquele terrível lugar. Estávamos em uma trilha nos dirigindo ao topo de um monte. Lucas caminhava calado, e eu permanecia atento a todos os detalhes para relatar nessa mensagem. Foi então que o nosso diálogo começou. Que lugar estranho, Lucas. O que é estranho?
Esse lugar se parece muito com outros lugares que visitei em desdobramento, mas é muito estranho. Vejo que há algumas vilas lá embaixo. Parecem bairros, e vejo aglomerações de espíritos. Parece que há um comício, show, plebiscito, sei lá. Você viu? Há algumas fogueiras acesas e centenas de espíritos escutando um só espírito. Posso ver até um palanque e um homem lá em cima discursando para todos aqueles seguidores. Osmar, não se engane, o umbral é muito semelhante a diversos lugares terrenos. Há líderes, governantes, assembleias de liderança e muito mais. É organizado, e a disputa por territórios é comum, no sombrio umbral. É um lugar escuro, como você pode ver. O umbral é denso, de pouco luminosidade, região em que chove todos os dias. A vegetação é rasteira e sem vida. As árvores são retorcidas e sem folhas. A chuva é companheira inseparável do dia. Todos os dias são assim, sombrios, frios e chuvosos. Como nos outros livros, não é, Lucas? Sim, você tem retratado muito bem o que vê por aqui. Olhe, Lucas, tem uma pessoa no alto do monte. Lá na frente. Estou vendo, e é a história dele que iremos contar. Estranho. O que é estranho? Ele está de roupa preta. Roupa preta? Sim, ele está todo vestido de preto. E usa uma capa que lhe cobre todo o corpo. Olhe, ela revoa ao vento. Ele é um poderoso obsessor, Osmar. Meu Deus! O que Deus tem a ver com isso? É só uma expressão de medo, Lucas. Não tema, estou ao seu lado. Sim, tenho certeza, nada me acontecerá. Fique sossegado. Qual é o nome dele, Lucas? Virgílio. Você pode me falar um pouco sobre ele? No decorrer dessa história você vai conhecê-lo melhor. Certo? Venha, Osmar, vamos nos aproximar. Virgílio estava de pé no alto do monte olhando para as vilas e aglomerações a seus pés. Ele observa a multidão de espíritos alienados aos pregadores que falavam daquele palanque. Havia um vento úmido soprando, o que esfriava o ambiente sombrio. O sol teimava em aparecer dentre as densas nuvens do lugar, mas pouco adiantava. Ele usava uma capa preta, que lhe cobria todo o corpo, como disse acima. Eu pude ver que ele segurava uma bengala, também preta. Virgílio parecia que estava pensando ou meditando. O silêncio só era interrompido pelo barulho do vento, que uivava como se anunciasse uma tempestade, e os ecos dos gritos daqueles que saudavam a palestra lá embaixo. Esse lugar tem nome, Lucas? Perguntei. Sim, é chamado de montanha, é o lugar mais alto do umbral. Continuamos nossa caminhada. Estávamos a uns 100 metros do encontro. Foi quando Lucas começou a me falar um pouco mais sobre o nosso ilustre personagem. Osmar, Virgílio é um líder aqui, e tem muitos seguidores. Ele lidera uma das mais temidas falanges dos obsessores que trabalham com vocês encarnados. Todos os seus soldados, como assim ele os chama, vestem essa capa preta. Que coisa horrorosa, Lucas! E como ele conseguiu todos esses seguidores? O umbral é como uma cidade terrena, onde líderes, governantes e chefes deliberam sobre os demais que vivem nesse lugar. Mas você ficará muito surpreso após conhecer o trabalho de Virgílio e seus soldados. O tipo de obsessor que ele é. Eu vejo que você está muito curioso. Sim, Lucas, na verdade, eu estou com um pouco de medo. Esse lugar me assusta. Não fique, confie. Fui eu quem te trouxe até aqui, portanto fique em paz. Sim, eu confio. Lucas, me perdoe, mas minhas dúvidas certamente são as dos meus leitores. Sim, Osmar, o que quer saber? Tudo. Como assim, líderes? Osmar, o umbral é uma cidade como todas as cidades que existem na Terra. Aqui, tudo o que vocês experimentaram na vida terrena é possível. Aliás, em todos os planos da criação, tudo é possível. O umbral é plasmado pelas mentes humanas. Esse lugar só existe porque vocês o criaram. É bom sempre lembrar que nós, os espíritos, somos co-criadores com o Pai. Todos os nossos desejos e vontades criadas em nosso subconsciente tornam-se realidade na vida após a vida.
Só depende de você tudo o que pode lhe acontecer e tudo o que o cerca. Lembre-se, você é um pequeno Deus em treinamento. Nossa, pensei. Lucas prosseguiu. Espíritos milenares que vivem nessa região, e que não querem se libertar dela, adquirem poderes sobre outros espíritos, principalmente sobre os ignorantes, aqueles que não adquiriram ainda algum intelecto. É como na Terra, que há os mais sábios desfrutando dos mais humildes de sabedoria e usam dessa ignorância para satisfazer seus mais íntimos desejos. Pode me explicar melhor, Lucas? Sim, claro que sim. Vamos lá. Na Terra existem espíritos maus encarnados, espíritos sábios, que têm poder sobre os mais humildes, não é assim? Espíritos que já adquiriram um certo intelecto e que se valem de seus conhecimentos para dominar outros seres. Esquecem-se que deveriam estar auxiliando o Criador com suas criaturas. Sim, infelizmente é o que mais vemos. Pois, bem, aqui, como na Terra, espíritos espertos usam de sua sabedoria para iludir e enganar aqueles que ainda não compreendem o que são. Na verdade, todo espírito que chega aqui, tem a consciência da eternidade, e tendo essa consciência decide por viver assim. Mas não se preocupa em expressar aquilo que aprendeu de bom na encarnação, e deixa-se levar pelas mentes sábias desse lugar. Meu Deus! Osmar, o que mais um bêbado quer? Bebida. O que mais um drogado quer? Droga. No plano terreno também é assim. Sim, existem milhares de pessoas viciadas que não querem e não conseguem deixar o vício. Fazem qualquer coisa por uma dose. Aqui não é diferente, Osmar. Mas se já se compreendem como espíritos eternos, por que não deixam esses vícios? O vício vem com a gente. Sim, o perispírito é cópia fiel do espírito. Assim, se perdes uma perna, chegas aqui sem ela, não é assim. Sim, por isso escrevemos tanto sobre refazimento perispiritual. Sobre os hospitais espirituais que se dedicam ao refazimento de conscientização e cura. Pois, bem, aqui no Umbral, também existem clínicas de desintoxicação, mas eles não querem se desintoxicar. Esses espíritos querem viver assim. Aqueles que se arrependeram e pedem ajuda, como você mesmo relatou, são levados a hospitais espirituais capacitados para o processo de desintoxicação e assim recomeçam. Depois são levados para a conscientização e a partir daí, decidem o que é melhor para eles. Isso você tem retratado com fidelidade em suas psicografias. Você sabe disso, não é? Sim, Lucas, já escrevemos muito sobre isso. A Nina me mostrou como todo esse processo se dá nas mensagens edificadoras que ela traz em seus livros. E pode o espírito viver aqui, assim livremente, sem ser punido, Lucas? És livre, lembra? Esquece essa história de punição. Já estás na condição de se enxergar como espírito. Espíritos não devem, se ajustam. Como assim, Lucas? Vocês, encarnados, foram educados religiosamente como devedores. Não há devedores para o Pai. Esqueça essa história de devedor, você não deve nada a Deus. Nenhum espírito deve a Deus. Somos espíritos eternos, e temos a eternidade para a evolução necessária a ascender planos superiores. O destino de todos os espíritos é a perfeição, nunca se esqueça disso. É errando e acertando que consegues o apogeu. Além do mais, tens o livre-arbítrio. Sim, livre-arbítrio, eu havia me esquecido disso. Pois bem, tudo o que podes encarnado, podes desencarnado. És e serás sempre livre. Mas, e a lei maior? A lei maior é aplicada aqui assim como no plano dos encarnados. Sabe qual é o grande problema de vocês, Osmar? Não sei. Acreditar que ele pune. Definitivamente vocês têm que acreditar que sois livres, e sendo livres, são livres em vida e após a morte física. Nunca serás reprimido pelo Criador. Ele é o maior educador. É através das oportunidades que vais apurando o melhor de ti, e assim atingirás o objetivo maior. Liberdade. Sim, todo espírito é livre, estando aqui ou na carne. Meu Deus, como somos ignorantes! Não é questão de ignorância e sim de esclarecimento.
Nós estamos no universo para vos auxiliar, essa é a função daqueles que compreendem as leis divinas e as coloca em prática. Não adianta você alcançar a luminosidade se sua luminosidade não ilumina os espíritos ao seu redor. Se não consegues iluminar tua caminhada, em qual caminho andarás? Não se adquire luz sem renovação. E eu achando que tenho que cuidar somente de mim e dos meus. Os seus poderão passar por esse lugar, os seus poderão viver nesse lugar, e como você vai poder ajudá-los se ainda não compreende o amor? Como auxiliar o inexplicável, como iluminar se andas em trevas? A reforma íntima é o primeiro passo, Osmar. Quer dizer que tudo o que temos na Terra temos na vida pós-vida. Sim. Tudinho. Tudo, o que lhe serve para evoluir é espelho em todos os planos. Assim, se tens as experiências evolutivas no plano físico, tens as mesmas oportunidades quando deixares a vida corpórea. Até mesmo aqui no umbral. Como explicar isso para os encarnados? Desta forma que estamos fazendo. Os encarnados precisam compreender-se como espíritos plenos, espíritos eternos que são, e que recebem todos os dias uma página em branco no livro da existência. O que você escreve nela, é de sua inteira responsabilidade. Isso eu já aprendi, Lucas, somos semeeiros. Colheremos na vida espiritual as mazelas, ou o plantio da boa semente. Isso, Osmar, como poderás colher na vida espiritual aquilo que desconheces? Como poderás colher na vida espiritual se ela foi totalmente diferente da vida material? É verdade, Lucas. Aqui, se reflete lá, e lá se reflete aqui. Entende? Sim, agora compreendo. O que vocês estão recebendo são oportunidades, aproveite-as. Esses livros que chegam a todo tempo dos planos que ainda desconheces, são oportunidades esclarecedoras do que se vive após a vida. Me perdoe, Lucas, mas por que outros evangelistas não escreveram sobre isso? Alguns escreveram sim, Osmar, tudo tem seu tempo certo. Não se ensina matemática a quem ainda não sabe ler ou escrever. Por isso é chegado o tempo de mais informações sobre a vida pós-vida. É chegado o momento de vocês serem esclarecidos sobre o que acontece após a vida terrena. Ao desprender-se da carne há um mundo de possibilidades, e nós estamos aqui para esclarecê-los e auxiliá-los. Sou grato, Lucas. Não seja, escreva, evolua. Dê uma boa olhada a seu redor. O que você está vendo? Várias cidades, dentro de uma escuridão incompreensível. Como assim incompreensível? Não consigo entender por que esse lugar é assim. Assim como escuro, fétido, triste, sem vida. É o reflexo das mentes que vivem aqui. Embora esses espíritos pareçam estar felizes com a vida que levam aqui, eles ainda não compreenderam que precisam modificar seus pensamentos para que tudo se transforme. Mentes em sintonia, energia condensadora. A mente comanda tudo? Sim, a mente comanda tudo ao seu redor. Observe o que está acontecendo no planeta Terra nesse momento. O que, Lucas? Vocês estão trancafiados dentro de casa, sem poder olhar o sorriso de uma criança. É muito triste o que estamos vivendo. Vocês estão colhendo o pensamento da mente coletiva. Aquilo que plasmaram ao universo. Como assim, Lucas? Se uma mente pensa uma coisa sozinha, ela não tem poder suficiente para materializá-la, a não ser que esse desejo, pensamento seja como um mantra, mas se 5 bilhões de mentes pensam igual, o pensamento se condensa, daí o vírus que aterroriza todas as nações. Quer dizer que o que estamos vivendo com o Covid-19 é a condensação das mentes. Sim, colhe-se o que se semeia, lembra? Meu Deus! Seu Deus? Sim, meu Deus! Pare de culpar Deus por tudo o que vos acontece. Ele nada faz a seus filhos, a não ser dar a todos os espíritos oportunidades evolutivas infinitas. Ele é amor em essência. Ele é perdão, bondade, caridade, benevolência e, acima de tudo, misericordioso. Sempre culpamos Deus por tudo de mal que nos acontece. Um dia compreenderás o que és em essência e tudo ficará mais fácil. Podemos mudar o que está nos acontecendo? Mude o pensamento. Mude a mente, a vibração. Mudar o pensamento coletivo? Sim, dê o primeiro passo.
Acho que estou dando a minha contribuição para um mundo melhor, através das obras que vocês me passam. Isso, faça a sua parte. E se todos fizerem um pouquinho, esse pouquinho somado a outros pouquinhos, mudam um monte de lugar. Como ele disse. Sim, Jesus nos guiou. Ele ainda está no leme, Osmar. Acredito que sim. Creia, ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos compreender melhor os desígnios de Deus, Lucas. Vocês estão no caminho. Sério. Sim, vocês estão no caminho. Que boa notícia! Escreva, Osmar, escreva. Sim, vamos continuar. Osmar, eu tenho que te dizer uma coisa. Diga, Lucas. Quando você desencarnar e chega ao umbral, você continua livre para permanecer nele, ou pode deixá-lo. Todos precisam se conscientizar disso. Você continua livre, como disse acima. O que eu preciso fazer para deixá-lo, Lucas? Daqui só sai aquele que quer sair, nenhum espírito é forçado a deixar o umbral. Essa é uma zona livre, livre de tudo, assim como todos os lugares existentes no universo. Aqui tudo pode. Após o desencarne terrenos adquires a liberdade plena. E esse sentimento de liberdade plena todos alcançaram, pois a liberdade da carne vos liberta para viver plenamente. Osmar, daqui só se sai por 2 motivos. Quais, Lucas? Arrependimento sincero, e misericórdia divina, e essa está sempre disponível para todos os filhos da criação. Em quais casos mais se sai daqui? O arrependimento, a mudança de vibração, o desprendimento dos vícios e a transformação moral. Isso chamamos de arrependimento sincero. Isso dificulta muito aos espíritos que aqui vivem, não é, Lucas? Sim, os prazeres, a ignorância, os vícios prendem esses espíritos aqui. Vendo que eles podem beber, se drogarem, dificilmente eles se arrependerão, Lucas. Essa é a nossa maior batalha no umbral. Eles têm sabedoria para liderar e comandar os mais sensíveis e menos instruídos. Esses líderes são o nosso maior desafio. Não poderia Deus puni-los? Afinal eles estão fazendo o mal aqui. Deus não pune nenhum de seus filhos, como eu já te disse. Eu acho que ele deveria. Não pense como se você tivesse somente essa vida. Pense como um ser pleno que espia para se tornar perfeito. Vidas são como trocar de roupa, vais trocando até encontrar a roupa perfeita. Aquela que melhor reveste o espírito. Sou grato por teus ensinamentos, Lucas. Não agradeça. Estamos em missão. Lucas, é por isso que muitos não querem sair daqui. Por esse motivo esse lugar está tão cheio, Osmar. Haverá um dia em que o umbral será esvaziado. Eu acredito que não. O que acontecerá será o exílio desses que vivem aqui por muito tempo. Serão exilados para outros umbrais, ou renascerão na carne, e renascendo, recebem novas oportunidades evolutivas. Osmar, o umbral é uma condensação das mentes humanas, lembre-se sempre disso. Enquanto as consciências humanas não mudarem, esse lugar existirá. Será que na nova era, a era da regeneração, isso tudo vai mudar? Sim, mas isso ainda vai demorar um pouco. Vamos à história que temos para contar. Sim, vamos. Eu gostaria de lhe fazer só mais uma pergunta. Então, faça. Por que somos assim, Lucas? Por que não nos modificamos logo e ajudamos o Criador nas tarefas evolutivas? Cada espírito tem seu tempo, e o tempo é o senhor dos ajustes e da verdade. Nunca se desespere diante de uma dificuldade, elas são instrumento de evolução para o espírito. Gratidão, Lucas, gratidão. Não agradeça, evolua. Evolua sem se importar. Como assim sem me importar? O que mais atrapalha os espíritos a evoluírem é ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Muitos irão e estão a criticar vários médiuns que trazem nesse momento informações importantíssimas sobre a vida após a vida. Se você der ouvidos às críticas, logo desistirá, e abandonarás as oportunidades que esses ensinamentos vos traz, portanto, faça com fé, com determinação e sem se importar com o que as pessoas pensam, faça a sua parte. E siga os seus instintos, é nele que habita o Senhor.
Isso eu já aprendi, Lucas. Não vou parar, não vou desistir de ajudar tantas pessoas que estão ao meu lado. Sabe, Lucas, eu recebo muitas mensagens de gratidão pelos livros, e isso me impulsiona a seguir em frente. Há algumas com críticas, essas tiro como lições necessárias à minha melhora pessoal. Siga em frente sem fraquejar, sem se melindrar e, acima de tudo, siga confiando que Jesus está no leme do planeta em que espias nesse momento. Ele jamais os abandonou. Ele nunca deixou de estar entre vós. Confio, e sigo sem pestanejar. Que bom, Osmar. Obrigado, Lucas. Vamos escrever? Sim, vamos em frente. Mas antes deixa eu te dizer uma coisa, Virgílio é um espírito antigo, está no umbral há muitos anos, ele vai te contar. A missão desse obsessor vai surpreender a você e aos seus leitores. Tudo está em conformidade com a vontade do Criador, vocês poderão ver nessa obra, que nem tudo está perdido e que nenhum de vocês estão ao acaso. Tudo tem um motivo, uma razão e uma solução. Até um obsessor tem a quem respeitar. Compreendo, Lucas. Agora vamos escrever, fique atento a todos os detalhes para que seus leitores e você não desperdicem esse nobre ensinamento. Sim, pode deixar, Lucas. Vamos em frente. Vamos. Busque em Deus os ensinamentos que necessitas para a renovação interior. Capítulo 2. Virgílio. Nos aproximamos de Virgílio. Ele parecia perceber nossa presença, mas nem ao menos se virou quando chegávamos por detrás dele. Meu medo só aumentava, pois a cada passo que dávamos, a escuridão aumentava e o vento soprava mais forte. Uma névoa escura nos envolveu naquele momento. As minhas pernas começaram a fraquejar. Lucas, percebendo minha insegurança, me pegou pelo braço na altura do cotovelo direito, e foi me conduzindo ao encontro. Venha, Osmar, mantenha a calma. Sim, Lucas. Nossos passos se tornaram mais lentos. O lugar é bem íngreme. Assim, chegamos muito próximos do vulto escuro. Daquele espírito alto e forte. Lucas ficou de pé ao lado de Virgílio sem ao menos dar um bom dia ou boa tarde. Eu já estava perdido no tempo. Calado estava, calado fiquei. O homem permaneceu quieto, olhando fixamente para o vale a seus pés. Nos postamos ao lado dele. Ele, Lucas, e eu, ao lado do Lucas. Ficamos à direita de Virgílio. Eu comecei a observar aquela temerosa figura mais detalhadamente. Alto, medindo aproximadamente 2 metros de altura. Negro, barbudo. Ele usava uma camisa de mangas compridas abotoadas no punho presa por 2 abotoaduras reluzentes. Calça preta, sapato preto, bem polido, elegante e musculoso. No peito um colar de pedras preciosas e reluzentes enfeitava a vestimenta, as pedras eram coloridas. Sua bengala tinha uma pedra de cor vermelha, parecia ser um rubi. Lembrei-me de Tranca-Rua, um Exu muito famoso na Umbanda. Virgílio parecia esperar pelo momento certo para nos cumprimentar. Lucas vestia uma túnica branca que lhe cobria todo o corpo. Reluzente, eram as roupas de Lucas que clareavam um pouco aquele lugar sombrio e frio. Os segundos passavam, e o silêncio me apavorava. Virgílio aparenta uns 50 anos. Ficamos assim por alguns minutos, até que o silêncio é quebrado pelo nobre obsessor. O que fazes por aqui, Lucas? Disse Virgílio, sem ao menos virar seu rosto para nós. Ele continuava fitando o horizonte. Eu trouxe um amigo. Gostaria, com sua permissão, de contar sua história. E qual é o interesse em minha história? Há muito tempo venho lhe procurando para mostrar a todos como vivem os obsessores, o seu trabalho com outros obsessores e tudo o que você faz aqui no umbral e no plano terreno. Por que eu contaria a minha vida para alguém? Porque está na hora das pessoas te conhecerem. Saberem um pouco mais sobre a obsessão. Lucas, você mais do que ninguém sabe os motivos que tenho para viver assim e fazer o que faço. Como você sabe, eu sou a balança, o meio. Meu trabalho é antigo e faço isso por ordens superiores. Não vejo motivos para relatar minha vida.
Eu conheço perfeitamente seu trabalho, Virgílio, e acho que sinceramente você já deveria ser mostrado para as almas encarnadas. Você tem a admiração de centenas de protetores, anjos e de nós, de amor e caridade. Não vamos entrar nesses pormenores, não é, Lucas? E quem é esse rapaz? Um escritor. O que faz um escritor aqui? Ele escreve o que vê, relata a vida após a vida. Vejo que ele está desdobrado. Sim, ele ainda está encarnado, e tem esse dom. Um belo dom, para quem sabe usar. Obrigado, entrei na conversa, nervoso. Por que estás nervoso, meu rapaz? Como é seu nome? Osmar, senhor. Por que estás nervoso? Na verdade estou com medo. Medo de quê? Desse lugar. Esse é um dos lugares do umbral. É aqui que vivo. É um bom lugar, quando se tem o que fazer. O Lucas e a Nina já me trouxeram algumas vezes aqui. O Osmar escreve sobre o espiritismo. Ele já esteve aqui algumas vezes e relata para os encarnados o que vê. Tem alguns livros publicados, está no caminho, diz Lucas. Você acha mesmo prudente contar o que faço aqui e na Terra, Lucas? Acho que estamos no momento apropriado. Apropriado? Sim, a Terra passa por um momento difícil e precisa de mais informações. É um momento de sofrimento. As criaturas estão em colheita. Se podemos aliviar, seremos úteis. Virgílio dá uma gargalhada, o que me assustou ainda mais. Vocês são muito engraçados. Sofrimento, você acha mesmo eles estão sofrendo? Acredito que sim. O que é sofrimento para vocês? Viver em trevas, Senhor. As doenças, o ódio, os crimes inexplicáveis, a corrupção, o roubo, a desonestidade e muito mais, disse. Olhem para baixo, o que vocês estão vendo? Suas cidades, disse Lucas. Pois bem, se tenho algumas cidades sob o meu domínio, tenho muitos espíritos seguidores, e tenho os meus soldados que cumprem minhas ordens, achas que sofro? Eu acho que não. Acho que você tem feito um bom trabalho, mas acho também que você deveria acender as colônias, disse Lucas. Lucas, por acaso você sabe há quanto tempo eu vivo aqui? Não sei, mas posso assegurar que são muitos anos. Antes de vir para cá eu conversei com Daniel e ele me instruiu para essa missão. 300 anos, Lucas. 300 anos, afirmou Virgílio. Pois já passou da hora de passar o bastão a outro espírito e seguir em frente, seguir seu caminho, insiste Lucas. Virgílio sorri novamente. Desta vez ele olha para nós. Venham, vamos até o outro lado do monte. Virgílio se vira e começa a caminhar em uma trilha para a direita do lugar em que estávamos. Caminhamos enfileirados e calados, até o outro lado da colina. Virgílio à frente, seguido por Lucas e eu atrás. Após algum tempo chegamos em uma caverna luxuosa. Um lugar melhor, mais claro e um pouco menos feio. Já não ventava mais. Entrem, disse Virgílio. O lugar era luxuoso. Havia várias cadeiras e no centro uma luxuosa poltrona que mais parecia um trono. Ao lado do trono onde ele se sentou, havia uma pequena mesa com um jarro e algumas taças. Nos sentamos em duas cadeiras à sua frente. Estão confortáveis? Sim, disse Lucas. E você, rapaz? Sim, senhor. Querem beber algo? Não, disse Lucas. E você, rapaz? Não, muito obrigado. Lucas, meu amigo, eu estou há muito tempo aqui, sou responsável pelo equilíbrio, como sabes. Comando uma falange de espíritos que em algumas encarnações falharam e tornaram-se devedores. Esses auxiliares receberam uma nova oportunidade, e sendo assim precisam de alguém com meus conhecimentos e sabedoria para conduzi-los ao caminho redentor. Os débitos contraídos nas encarnações são reflexos das mazelas da alma. A má utilização do livre-arbítrio. Nada se perde. Como sabes, eu tenho uma função, que é equilibrar as energias densas estabelecidas nas vinganças. A grande maioria dos espíritos que espiam no orbe terreno nesse momento são devedores. Esses débitos contraídos devem ser solucionados, você sabe disso, não é, Lucas? Sim, perfeitamente, disse o mentor. Dente por dente, olho por olho, prossegue Virgílio.
A justiça divina está presente em todos os lugares do universo, meu jovem escritor. Disse ele olhando para mim. E prosseguiu. E o que faço é administrar as discordâncias, oportunizando aos espíritos a espiarem sobre seus erros. Não sou um obsessor qualquer, você sabe disso, não é, Lucas? Sim, Virgílio. Não obsidiamos os que não devem ser obsidiados. A obsessão é junção de energias e pensamentos. Nós não conseguimos obsidiar aqueles que não estão em sintonia conosco, embora tenhamos a capacidade e meios de implantar nas mentes nossos desejos. Mente vazia, território de obsessão, mas esse não é o nosso trabalho. Causas, efeitos. Aquele que deve, tem por dever pagar. E é pagando débitos pretéritos que os espíritos se equilibram e se ajustam ao universo. Aquele que mata, tem que morrer. Aquele que maltrata, deve ser maltratado para conseguir compreender a dor que causa. O que vocês acham? Causa e efeito, ação, reação. É claro que há alguns casos em que a misericórdia divina nos instrui a fazer diferente. Mas, os espíritos em expiação têm deveres, e devem ser conscientizados e responsabilizados pelos seus atos. Nada está ao acaso, como sabes. Não se pode sacrificar o cordeiro, quando o responsável é o pastor. É sobre isso e tudo mais que eu gostaria que você revelasse para que o Osmar escreva, insiste Luas. Tarefa difícil a sua, meu rapaz. Estou pronto, senhor. Muitos acham que nós obsessores estamos à procura de quem obsidiar. Lê do engano. Só obsidiamos aqueles que nos permitem a obsessão ou por causas e efeitos. Aqueles que estão em sintonia conosco ou que permitem através da vibração negativa nossa interferência obsessiva, ou aqueles que vivem constantemente nos invocando. Lucas, da última vez que nos encontramos você estava ajudando um espírito que por muito tempo sofreu aqui no umbral. Eu e o Osmar relatamos isso no livro, Acordei no Umbral. Meu querido Lucas, eu tenho muita estima por você e por todos os espíritos da colônia espiritual Amor e Caridade. Admiro o trabalho conduzido por Daniel. Vocês têm ajudado muitos espíritos esclarecendo-os sobre como são as coisas por aqui, amparando-os e esclarecendo mentes vazias. Muitos dos meus comandados me relatam a interferência de vocês em nossos processos obsessivos. Eu nunca questionei você e muito menos suas vitórias sobre nossas derrotas. Há sempre um motivo maior para a interferência dos iluminados nas questões obsessivas. Respeito o trabalho do Daniel e seus comandados. Nós não perdemos tempo com esse tipo de coisa. Quando estamos obsidiando alguém e sofremos a interferência dos iluminados, sabemos que não vale a pena voltar ao campo de batalha. Afinal há mais mentes tendenciadas ao mal do que aqueles que querem reformar-se para a prática do bem. Ontem no final de nossa reunião mensal eu recebi a visita de Daniel, você sabia? Sim, ele me avisou que viria conversar com você para solicitar essa psicografia. Pois bem, foi um encontro muito agradável. Daniel é um sábio e um grande amigo. Hoje quando você chegou eu estava no lugar onde costumo fazer as minhas reflexões. Ali eu me conecto a mim mesmo e tomo minhas decisões. E você vai nos ajudar? Disse. Sim, eu vou conceder essa entrevista. Vamos conversar. Eu vou lhes auxiliar a explicar como vivemos, por que vivemos, o que fazemos, e por fim, nossos objetivos. Quem bom, Virgílio. E quando podemos começar? Vamos fazer assim, eu vou autorizar que vocês acompanhem o Ricardo. Ele está em tarefa obsessiva. Assim vocês relatam tudo o que acontece. Depois nos encontramos novamente para conversarmos, pode ser? Sim, claro, diz Lucas. Então estejam aqui amanhã. Eu vou orientá-lo a levá-los ao plano terreno. Combinado, disse Lucas. Até amanhã, disse Virgílio. Até, disse Lucas se levantando e me puxando pelo braço. Saímos daquele lugar deixando o dirigente obsessor sentado em seu trono. Venha, Osmar, vamos voltar. Me levantei, cumprimentei Virgílio com um gesto de cabeça e saímos. Caminhamos até um lugar lindo. Me vi nos jardins de Amor e Caridade. Estamos na colônia, Lucas. Sim, precisamos conversar.
Caminhamos até acharmos um banco embaixo de uma frondosa árvore de flores amarelas. O ipê já tinha se encarregado de forrar o chão com suas perfumadas flores. Era tarde, e o sol irradiava sua luz elaranjada sobre amor e caridade. Logo me emocionei por estar novamente na colônia. Nos sentamos no primeiro banco disponível. Havia vários espíritos caminhando no lugar, alguns estavam sentados nos extensos gramados, conversando e descansando. Lucas, esse lugar me fascina. É linda a nossa colônia, não é, Osmar? Sim, Deus é perfeito. Você está bem? Lucas, eu estou meio confuso. O que houve? Estávamos em um lugar frio, negro, horroroso. Agora estamos aqui. Foi tão rápida essa transição. É assim mesmo, isso se deu porque você está ao meu lado. Essa transição só é possível quando estás ao lado de um espírito elevado. Eu gostaria de viver aqui, Lucas. Méritos. Trabalhe pela sua evolução e conquiste esse lugar. Espero estar no caminho certo. Não tenha dúvida que estás a caminhar. Só não te desvies. Faça o melhor de mim todos os dias, Lucas. Continue assim. Obrigado, Lucas. O que realmente iremos contar nesse livro? Tudo aquilo que eu e o Virgílio relatamos acima. Tudo o que? Vamos acompanhar um obsessor, e poderemos contar tudo o que acontece. Estou ansioso. Não fique, escreva. Lá vem você com essa frase novamente. Osmar, estás em missão ao nosso lado. Faça tudo conforme orientamos e no final todos irão ganhar. Sim, Lucas. Obrigado por essa oportunidade. Não agradeça, escreva. Sim, vamos escrevendo e alimentando almas. Isso, a leitura enobrece o espírito, expande a consciência e alimenta a alma. Aquele que lê não se perde. Ler é adquirir conhecimento, não é, Lucas? Sabedoria, Osmar, sabedoria. Virtudes necessárias ao espírito? Isso, mesmo. Mudança moral e intelectual são as principais necessidades do espírito em evolução. Isso, Osmar. Isso mesmo, parabéns. Vamos em frente. Sim, te encontro em breve para podermos continuar. Te esperarei. Até, Osmar. Até, Lucas. Assim ele me deixou naquele dia após me levar para casa e me desligar do desdobramento. Fiquei muito curioso. O que será que um obsessor tem para nos mostrar? Um líder? Como assim? Almas aflitas, território da obsessão. Capítulo 3. Ricardo. Naquela madrugada Lucas chegou até o meu quarto e me acordou suavemente. Osmar. Após resmungar um pouco, abri os meus olhos e vi aquela linda figura a iluminar todo o ambiente. Oi, Lucas. Vamos nos encontrar com o Ricardo. Sim, vamos. Me deixa lavar o rosto e preparar um café. Vou te esperar. É rápido, já estou indo. Me levantei lentamente para não acordar a minha esposa, lavei o rosto, preparei uma xícara de café e me dirigi ao escritório. Era por volta das 4 horas da manhã. Lá estava ele, me esperando pacientemente. Desculpa a demora. Você não demorou. Osmar, nós vamos nos encontrar com o Ricardo, ele está em uma casa onde obsidia uma menina. Anote tudo o que ele falar. Pode deixar, Lucas. Me sentei, organizei os papéis. Fiz a minha prece e Lucas me conduziu em desdobramento e tudo começou. Chegamos à casa de uma menina de uns 17 anos. Era madrugada, ela estava sentada em sua cama, naquela noite como nas muitas noites, ela ainda não havia conseguido dormir. Seu nome era Ana. Era uma casa muito luxuosa, parecia que eram de uma família com muitas posses. O quarto era bem decorado e os móveis embutidos, todos em um tom rosado. Havia quadros com fotos dela com seus pais e 2 irmãos. 2 rapazes que eram mais velhos. Eu fiquei muito impressionado com o luxo do lugar e havia muitas obras de arte, o que me chamou muito a atenção. No canto do quarto havia uma escrivaninha, e na cadeira dessa escrivaninha havia um homem sentado. Ele era alto e forte. Usava uma capa preta que lhe cobria todo o corpo. Logo vi se tratar de um obsessor. Eu e o Lucas nos aproximamos lentamente.
Boa noite, Lucas. Boa noite. Você é o Ricardo? Sim. Esse é meu amigo, Osmar. Sejam bem-vindos. O Virgílio me falou sobre vocês. Viemos ver seu trabalho. Minha obsessão? Sim. Gostaria que você nos explicasse por que obsidia essa menina. Ela parece um anjo, não é? Sim, é uma jovem bonita, embora muito magra. Sou eu quem não a deixa comer. E por que você faz isso? Perguntei. Essa menina se chama Ana e colhe nessa encarnação tudo o que fez no passado. Estamos em sintonia. Ela obedece a meus comandos, logo vocês saberão o porquê dessa obsessão. Obsessão de vidas passadas? Perguntou Lucas. Exatamente isso. O que faço a ela tem permissão. Ela consente. Como assim? Perguntei. Aquilo que semeias, colhe, simples assim. A partir do momento em que ela me sintoniza eu entro em ação. Perdoe-me, Ricardo, mas você pode nos explicar isso melhor? Perguntei. Para que vocês entendam o que está acontecendo aqui, é necessário que visitemos o passado de Ana. Podemos? Perguntei. Sim, meu rapaz. Vamos visitar uma das vidas de Ana. Me coloquei de pé, ansioso. Lucas ficou ao meu lado. Naquele momento adentramos uma estrada que nos levou a um orfanato. Era um prédio antigo daqueles de pequenas propriedades interioranas. Caminhamos lado a lado sem ao menos trocarmos uma só palavra. O silêncio me incomodava muito, mas aprendi a esperar pelas informações tentando me tranquilizar, afinal o que Ricardo queria me mostrar naquele lugar. Chegamos finalmente e havia uma placa que dizia, Orfanato Santa Terezinha. Eu, Lucas e Ricardo chegamos bem em frente ao prédio e paramos por alguns segundos, parecia que ele queria que eu anotasse aquele nome. Ficamos ali de pé os três a esperar por alguma coisa, foi quando ouvimos uma sirene, era hora de algo muito importante. Naquele momento as portas do orfanato se abriram e duas senhoras traziam enfileiradas umas 30 crianças. Todas com idade entre 5 e 7 anos. Elas estavam mal vestidas, mas sorriam mesmo assim. A alegria da liberdade era visível naqueles rostinhos humildes. Logo que chegaram à frente do parquinho, à esquerda do prédio, elas foram autorizadas a brincar. A festa era linda. Umas escorregavam no escorrego, outras se balançavam nos balanços e outras brincavam na areia do lugar como crianças normais. Notei que todas eram muito magras. E as roupas eram na verdade trapos. As duas damas se posicionaram para vigiar as crianças. Eram meninos e meninas. Mais meninas do que meninos. Que bonito isso aqui, Ricardo, disse. O que você vai ver transformará seus sentimentos, Osmar. Até agora vejo crianças sendo cuidadas com muito carinho por essas senhoras. Não são crianças comuns, são órfãos. Sim, eu li a placa, orfanato. Mas não é um orfanato como os que você conhece. Como assim, Ricardo? Seus pais foram assassinados. Essas crianças estão marcadas pelo destino. Meu Deus, como assim? Estamos no pós-guerra. Essas crianças perderam a razão de viver e pior, perderam a dignidade. Elas foram arrancadas de suas famílias que foram assassinadas em sua frente. A maioria delas assistiu à execução de seus pais. Você pode explicar melhor? Essas crianças tiveram seus lares invadidos por tiranos que assassinaram seus pais. Não eram soldados e sim enviados de uma ordem. Uma ordem? Sim, durante a guerra havia tiranos que eram comandados por cruéis governantes, e que por decisões monocráticas decidiram por vidas. Seus pais eram judeus. Meu Deus! Então essas crianças eram filhas de judeus. Elas são judias? Sim, mas não é a história dessas crianças que nos interessa nesse momento. Sim, nosso caso é a Ana, disse. Você está vendo essas damas? Sim, duas jovens que não chegam a 30 anos. Pois bem, a da direita é a Ana e a da esquerda é a Maria. Sim, elas são cruéis, maltratam demais essas crianças. Você vai ver, mas, são só crianças. Elas odeiam os judeus, Osmar. Santo Deus! Vamos acompanhar o que irá se passar, relate tudo em seu livro. Pode deixar, Ricardo.
Nos sentamos em um banco de madeira que havia na varanda do orfanato e ficamos a observar as atitudes de Ana. Após alguns minutos, ela tocou um apito, e imediatamente as crianças formaram uma fila, meninos de um lado e as meninas do outro lado, perfilados elas esperavam pela ordem da jovem mulher. As crianças estavam suadas e sujas. Ana e Maria então as levaram para a parte de trás do prédio do orfanato. Já era tarde e a brisa fria envolvia o lugar. Eu pude perceber que a maioria das crianças sentia frio, muito frio. Nos levantamos e acompanhamos elas, e as crianças. Atrás do prédio havia uma grande cocheira onde tinham alguns cavalos. Na frente onde os cavalos estavam, havia uma torneira, e ligada a ela, uma enorme mangueira. Ana pegou a mangueira de água e começou a jogar em todas as crianças que amedrontadas permaneciam com suas mãozinhas sobre o rosto para se esquivarem do jato forte de água fria. Algumas tremiam de frio, seus lábios já estavam roxos, meu coração ficou em pedaços. Outras ficaram estáticas, sem movimentos, só tremiam. Era muita crueldade com aquelas pobres crianças. Agora tirem toda a roupa, ordenou Ana. As crianças obedecem e ficam todas nuas. Maria recolhe os farrapos largados ao chão e os coloca em um cesto onde se serve capim para os animais. Temendo as cuidadoras, elas ficam todas caladas, esperando pelo próximo comando. Maria traz um frasco com sabão e deposita nas pequenas mãozinhas, uma dose para cada criança. As crianças esfregam aquele sabão em seus corpinhos e logo Ana esguicha novos jatos de água sobre os corpos ensaboados. O frio é intenso naquele momento. A noite já se fazia presente. Após alguns minutos finalmente Ana desliga a água e ordena que todas enfileiradas voltem para o grande quarto. Ela adverte que elas não podem molhar o chão. Sequem os pés para não molhar o orfanato. Uma a uma as crianças preocupadas secavam seus pés com as mãozinhas em um farrapo entregue por Maria. Após entrarem as crianças permanecem nuas e de pé no alojamento. Maria chega e ordena que elas se vistam. Os farrapos estavam sobre as camas. Após se vestirem, todas foram levadas para uma outra sala, onde havia uma grande mesa. Era a hora do jantar, percebi. Todas as crianças se sentaram e permanecem caladas. Uma menina negra começou a chorar. Imediatamente Ana se aproximou com uma palmatória. Ela pegou a mão da menina e começou a bater com força. Está vendo, Osmar? Sim, Ricardo. Que coisa horrível. Guarde o nome dessa menina. Qual? Aqui está apanhando, disse Ricardo. E qual é o nome dela? Jasmine. Ok. Após apanhar bastante a menina é levada para o quarto, naquele dia ela não comeu. Essa era a punição imposta por Ana para quem chorasse. As outras crianças foram alimentadas com uma pasta, nojenta e mal preparada. Na verdade, elas foram servidas com um angu sem tempero em um prato de alumínio e uma colher de madeira. Um copo de leite de cabra foi servido após o jantar e todas as crianças foram levadas para um dormitório, onde havia várias camas de solteiro. Após serem forçadas a orar, foram deixadas para dormir no escuro. Ouvimos um barulho vindo da frente do orfanato. Um senhor acabara de chegar em uma carruagem preta elegante. Nos sentamos na sala para que eu pudesse ver e relatar tudo o que iria acontecer. O homem tratado como um rei pelas cuidadoras, foi levado até a uma luxuosa sala de jantar. Lhe serviram um cordeiro assado, arroz, uma salada de legumes frescos e vinho tinto para acompanhar. Após o jantar o homem chama Ana para uma conversa reservada. O escritório onde eles se encontraram tinha uma grande mesa. E alguns livros em uma estante cobria toda a parede atrás da mesa. Havia 2 cadeias e um luxuoso sofá de couro amarelo. Quem é esse homem, Ricardo? O nome dele é Jober. Anote esse nome também, certo? Jober é um senhor de aproximadamente 50 anos. Ele retira sua roupa e fica somente com as roupas íntimas. Ana ao entrar faz o mesmo. E ali ficam a namorar por muitas horas. As outras cuidadoras já estão dormindo. E as crianças caladas em sofrimento e fome. Que coisa horrível, Ricardo, disse.
Não se impressione ainda. Tem algo pior que isso. Voltaremos amanhã. Temos que ir embora. Sim, diz Ricardo. Leve-o, Lucas. Amanhã nos encontramos novamente, ordenou o obsessor. Até lá, Ricardo, disse Lucas que assistia a tudo calado. Até disse. Confesso que naquela noite quem não dormiu fui eu. O que mais eu teria que escrever? Quanta maldade! Meu Deus! Que lugar era aquele? Cuidadoras fazendo tanto mal àquelas pobres crianças. Por que motivo tudo aquilo estava acontecendo? A maldade afasta o coração do amor. Capítulo 4. A morte de Jasmine. Passaram-se alguns dias, até que Lucas novamente me procura. Eu estava no escritório, era tarde de sábado. Olá, Osmar. Oi, Lucas. Como você está? Ainda impressionado com o que vi, disse. Vamos nos encontrar novamente com o Ricardo. Sim, vamos. Ele nos espera. Se prepare para o desdobramento. Me sentei, orei e fomos juntos ao orfanato. Ao chegar vimos o Ricardo sentado na varanda do lugar. Ele vestia aquela roupa preta e sua capa que lhe cobria todo o corpo. Olá, Ricardo. Olá, Lucas. Vejo que trouxe o escritor. Olá, Ricardo, disse. Seja bem-vindo, meu rapaz. Estávamos de pé em frente ao obsessor que nos convidou a sentar. Sentem-se, disse ele indicando 2 lugares em um banco à sua frente. Logo eu e o Lucas nos sentamos e esperamos pelas instruções. Após alguns minutos Ricardo começa a falar. Hoje, o que vocês vão presenciar poderá lhes chocar, mas é preciso que tudo seja mostrado para que todos compreendam. Sem problemas, disse. Meu coração disparou. O que eu iria ver e ter que relatar? Lucas percebeu meu desconforto e me disse. Osmar, o que relatamos são fatos ocorridos. O ser encarnado quando não acredita na lei maior é capaz de fazer coisas inimagináveis. O que Ricardo lhe mostrará é algo que acontece todos os dias no plano terreno. Portanto, não fique preocupado e muito menos triste. No final todos entenderam os porquês da vida. Eu estava mesmo nervoso, Lucas, afinal, crianças. Vamos entrar, disse Ricardo se levantando. Seguimos o obsessor até um quarto nos fundos do orfanato. Era um pequeno cômodo sem móveis. A porta parecia ser de ferro, muito pesada e sem possibilidades de deixar sair o som daquilo que iríamos presenciar naquele dia. Ana chega sozinha trazendo pelo braço uma menina negra, logo percebi se tratar de Jasmine. Ela entra e tranca a porta por dentro. Ricardo nos conduz e ficamos no canto do pequeno quarto para observar tudo o que ali iria acontecer. Ela joga a menina no chão. Jasmine percebia que algo de muito grave iria lhe acontecer. Ela chorava pedindo perdão a Ana. Não me bate, por favor. Implorava a frágil menina. Na parede do quarto havia alguns chicotes. Ana escolhe um que tem na ponta pequenas bolas feitas de chumbo. O espancamento é inevitável. A pobre menina se senta no meio do quarto e junta seu frágil corpo com os braços esperando pelo espancamento. Sua negrinha desgraçada, diz Ana enfurecida. Violentamente Ana chicoteia a pobre menina, suas costas começam a sangrar. Os farrapos que lhe cobriam o corpinho logo ficam vermelhos de sangue. Ana não para de bater na menina até que Jasmine perde as forças e desmaia. Eu, chocado, coloquei as minhas 2 mãos sobre o rosto. Eu estava incapacitado de assistir aquele terrível massacre. Lucas se pôs em minha frente para esconder de mim aquela terrível cena. Mesmo desmaiada, Jasmine continuava a ser surrada. Eu vou te matar, sua desgraçada, dizia Ana enfurecida. Meu Deus, eu pensava. Tenha piedade dessa criança, Deus. Após vários minutos espancando a menina, eu retirei minhas mãos do meu rosto e fiquei muito chocado. Como assim uma mulher tão jovem fazer isso com uma pobre e inocente criança? Deus, por que você permitiu isso? Ana, suada, espancava aquele corpinho desfalecido jogado ao frio chão daquele lugar. Após algum tempo, ela para de bater na menina. E após pendurar o chicote na parede, sai do pequeno cômodo. Nos aproximamos da menina caída ao chão.
Nesse momento eu pude ver uma das cenas mais lindas da minha vida. Todo o ambiente se ilumina. Ricardo já não está mais ao nosso lado. Estávamos ali, eu e o Lucas. A claridade nos toma. As paredes daquele frio quarto desaparecem e uma linda jovem que logo reconheci se aproxima do corpinho caído e o toma em seus braços. Era Nina, eu pude reconhecer. Ao lado de Nina estavam dois jovens muito bonitos. Todos estavam vestidos de branco, suas roupas irradiavam aquela luz que envolveu todo o ambiente. Meu Deus, que coisa linda, disse em minha mente. Nina, após pegar Jasmine em seus braços, olha para mim e para Lucas. Eu estava extasiado. Meu Deus, Nina veio buscar aquele anjo. Após olhar carinhosamente para mim e para o Lucas, Nina começa a caminhar em direção a um lindo prédio esverdeado. Seguida pelos rapazes, eles foram e nos deixaram ali. A emoção tomou conta de mim. Não resisti, e chorei. Lembrei-me do livro Colônia Espiritual Amor e Caridade, onde pude visitar toda a colônia e visitei aqueles prédios onde os espíritos são recebidos após a morte física. Lucas se aproximou de mim e colocou o seu braço sobre o meu ombro como se me consolasse. Sequei minhas lágrimas com as mãos olhando para o Lucas que sorria. Desculpe-me, Lucas. Não se desculpe. Que coisa linda, Lucas. Ele nos ama, Osmar. Meu Deus, que coisa linda! Jasmine agora receberá os devidos tratamentos e logo estará bem. Nossa, ver a Nina fazendo isso me emocionou profundamente. Ela é uma das trabalhadoras de nossa colônia, como sabes. Que lindo, Lucas, como Deus é perfeito. Justo e bom, Osmar. Sim, e agora, Lucas? Agora o quê? Por que Ana fez isso? Por que ela é tão má? Jasmine devia alguma coisa a ela de outra vida. Não. Toda essa maldade foi espontânea. Ana tem muitos problemas aqui, Osmar. Mas isso não justifica matar uma pobre criança. Não justifica fazer isso. Concordo plenamente, disse Ricardo. Se aproximando de nós. Então por que ela fez isso, Ricardo? Venha, vamos voltar a 2 horas antes desse momento, disse o obsessor. Segui as orientações de Ricardo e me concentrei no que eu iria ver. Eu estava feliz por ter visto a Nina, mas estava muito triste com aquela cena. Não é fácil para um escritor relatar essas cenas, não é fácil para mim ter que escrever coisas que me são mostradas em desdobramento. Mas a necessidade dos fatos serem mostrados me obriga a relatar tudo o que vejo. Segui Ricardo e Lucas até que chegamos novamente ao escritório do Jober. Voltamos a 2 horas antes do massacre. O tempo é relativo na vida espiritual. Os mentores conseguem nos levar a vários momentos num piscar de olhos. Ana e Jober estavam no escritório nus. Eles faziam sexo. Jasmine estava com muita febre e saiu do alojamento à procura de ajuda. Ao ouvir os gemidos vindos do escritório, procurou ajuda naquele lugar. Sem que Jober e Ana percebessem, a menina abre a porta e entra no escritório. Ana, quando deu por si, viu que Jasmine estava olhando tudo o que acontecia. Ela estava de pé em frente à mesa com as mãozinhas sobre o peito. Assustada, Ana dá um pulo de cima de Jober e pega suas roupas tentando cobrir o seu corpo. Imediatamente Jober puxou sua roupa e cobriu sua genitália. Assustada, a pobre menina só precisava de ajuda. Ana se veste rapidamente. O que você está fazendo aqui, Jasmine? Grita Ana. Assustada, a menina se dirige à porta sem nada falar, ela tenta sair do lugar, mas não consegue. Dê um corretivo nessa menina, disse Jober. Ana, após se vestir, pega Jasmine pelo braço e se dirige ao sombrio quarto da morte. Ela não precisava ter matado a menina, Lucas, disse. Pois é, Osmar. Na verdade, Ana ficou com medo de Jasmine contar para as demais crianças o que ela havia presenciado. E por isso ela achou melhor eliminar a criança. Quanta crueldade! Osmar, não foi a primeira vez que a Ana fez isso. O que? Como assim? A Ana fez isso com mais 3 crianças. Ela matou mais 3 crianças. Sim. Meu Deus, mas o que leva um ser humano a fazer isso? Ganância, poder, inveja, avareza,
ódio e muitas outras coisas. E o que aconteceu com Ana depois disso tudo? Ricardo caminha em nossa direção. Naquele momento, eu percebi que estávamos novamente sentados na varanda do orfanato. Olhe, o Ricardo está vindo, disse Lucas. Em meu peito havia um misto de sentimentos. Eu estava indignado com aquilo tudo. O lugar agora parecia abandonado. Teias de aranha enfeitavam o teto e as paredes estavam descascadas, envelhecidas pelo tempo. Não havia mais nada, além de poeira e destroços do orfanato. Eu percebi que alguns anos haviam se passado. Nos sentamos novamente no banco da varanda. Ricardo se sentou no banco à frente do nosso. O que houve aqui? O tempo passou? Sim, Osmar, 30 anos já se passaram, disse Ricardo. Lucas estava sentado ao meu lado. Depois de alguns anos, Ana foi acometida de uma doença grave. Ela contraiu lepra e foi abandonada por todos. Padeceu durante alguns anos, até que finalmente desencarnou. E esse lugar acabou? Sim, as crianças foram adotadas e seguiram seus destinos. O Lucas me disse que a Ana matou 4 crianças aqui nesse terrível lugar. Sim, ela vitimou essas crianças. Todas pelo mesmo motivo. Algumas por ódio, outras para mostrar poder para aqueles que a dirigiam. Santo Deus, é por isso que você está obsidiando-a. Osmar, existem centenas, ou melhor, milhares de motivos para uma obsessão. Esse caso é bem específico. Vamos acompanhar outras histórias, e no final eu te revelo tudo. Pode ser? Sim, claro que sim. Então vá descansar. Acredito que o que você viu aqui lhe mexeu os sentimentos. No momento oportuno traga-o novamente Lucas, para darmos continuidade à nossa história. Sem problemas, Ricardo. Vamos, Osmar, disse Lucas se levantando. Me levantei sem questionar a instrução. Eu realmente estava muito abalado com tudo aquilo. Caminhamos por alguns minutos e chegamos novamente ao umbral. Nos aproximamos da caverna onde me encontrei pela primeira vez com o Virgílio. Lucas estava calado, eu, muito impressionado com tudo aquilo e triste. Chegamos e percebemos que Virgílio não estava lá. Não tem ninguém aqui, Lucas. Venha, Osmar, vamos nos sentar e aguardar. Obedeci prontamente, sentamo-nos nas mesmas cadeiras em frente ao trono de Virgílio. Havia algumas tochas penduradas pelas paredes que clareavam um pouco aquele lugar. Lucas permanecia calado. Eu até achei que ele estava chateado, foi quando puxei conversa com o mentor. Você está chateado, Lucas? Não. Você está quieto. O silêncio é um convite à reflexão, Osmar. Desculpe-me, Lucas. Não se desculpe. Naquele momento eu resolvi ficar calado e esperar pelos acontecimentos. Passados alguns minutos, finalmente Virgílio aparece. Elegantemente ele chega e se senta em seu trono. Novamente reparei em suas roupas, limpas e reluzentes. Ao seu lado uma linda jovem. Boa tarde, senhores, disse ele se sentando. Maísa ficou de pé ao seu lado. Essa é a Maísa, disse Virgílio nos apresentando a jovem que sorriu. Muito prazer, Maísa, disse-lhe. Sejam bem-vindos, disse a jovem. Como está Lucas? Estou bem, Maísa, é você? Eu estou bem, Lucas, disse a jovem com um leve sorriso no rosto. Naquele momento eu vi que havia algo maior para nos ser revelado, entre Lucas e Maísa. A seriedade e o silêncio de Lucas me fizeram refletir sobre aquela jovem que acabara de chegar. Havia algo naqueles olhares, algo que me deixou muito curioso. Então Lucas e Osmar, vocês estiveram com o Ricardo? Sim, respondemos. E o que você achou, Osmar? Eu. Sim, o que você achou do que viu até agora? Eu fiquei muito impressionado com tudo o que o Ricardo me mostrou, embora ainda não tenha entendido muito bem. Como o Ricardo lhe disse, no final você será informado de tudo aquilo que lhe for mostrado. Sem problemas, Virgílio. E você, Lucas, está tudo bem? Sim, Virgílio, tudo bem. Que bom! Agora vocês seguiram para mais uma revelação ao lado de Maísa.
Ela os conduzirá a outro caso que acho importante vocês relatarem para que tudo seja explicado. Estamos prontos, disse Lucas. E você, Osmar, está pronto? Sim, senhor. Vá, Maísa, leve-os e mostre tudo. Sim, senhor, disse a jovem se aproximando de nós. Vamos, Osmar, disse Lucas se colocando de pé. Eu estava meio confuso. Me levantei e seguimos para fora da caverna. Estava muito escuro, foi quando a jovem pegou um bastão que estava preso à sua cintura e iluminou a nossa caminhada. Maísa é jovem, tem uns 20 anos aproximadamente. Morena de cabelos longos, corpo escultural. Ela usa uma roupa bem colada ao corpo, o que nos mostra uma silhueta perfeita. Ela, assim como os outros, também usa uma capa. Maísa caminhava em nossa frente seguida por Lucas e no fim eu o seguia. Caminhamos por vielas de uma cidade escura no umbral. O lugar estava deserto. Até que chegamos a um enorme celeiro. Venham, rapazes, vamos entrar, disse a jovem abrindo o grande portão. Eu me aproximei de Lucas e perguntei. Que lugar é esse, Lucas? Eu não sei, confiemos em Maísa. Está bem, eu disse. Há na vida espiritual tudo aquilo que temos na vida terrena. Capítulo 5. O celeiro. Algo me deixou preocupado. Lucas não reagiu muito bem à presença de Maísa, isso ficou nítido naquele encontro. Ele ficou reflexivo e calado, e eu pude perceber que aquele encontro marcou o meu amigo mentor. Ele permaneceu calado e pensativo ao nosso lado. Alguma coisa dentro de mim dizia para perguntar a ele sobre ela. Mas eu preferi guardar silêncio e aguardar o momento apropriado para meus questionamentos. Chegamos ao lugar que eles chamam de celeiro. Na verdade, é um grande galpão, daqueles de indústrias abandonadas. Havia outros galpões abandonados ao redor. As paredes eram grossas e o telhado me parecia ser bem antigo, tipo um grande telhado de zinco, sujo e escuro. É uma velha fábrica, pensei. Maísa abriu uma pequena porta no enorme portão que dá acesso ao lugar. Uma porta lateral. Ela entrou primeiro, Lucas entrou atrás dela e eu fiquei olhando o lugar para registrar nesse livro, aquele sombrio ambiente. As árvores que cercavam o prédio eram negras e sem folhas. Alguns galhos retorcidos estavam espalhados pelo chão junto a uma folhagem morta. Me lembrei daqueles filmes de terror. Uma fina névoa aterrorizava o lugar. Lucas voltou à porta e me chamou. Entre, Osmar. Desculpe, Lucas, eu estava observando o lugar. E o que achou? Terrível. Venha, vamos entrar. Quando entramos eu levei um grande susto. O lugar estava cheio de espíritos. Era na verdade um grande bar, parecia um pub. Havia um grande balcão onde vários espíritos estavam recostados bebendo. Naquela hora eu pirei. Bebida, música, bar. Como assim? Maísa seguia à nossa frente e nos conduziu para a parte superior do lugar. Subimos uma escada em caracol, que nos deu acesso à parte superior do lugar. Os espíritos que se encontravam ali, sequer olharam para nós. Havia um grande mezanino, onde várias mesas ocupadas com homens e mulheres se divertiam. Todos riam e bebiam. No centro do lugar, um rapaz tocava piano e outros músicos o acompanhavam. Tudo era impressionante. Esperei pelo momento certo para perguntar sobre tudo aquilo. Certamente havia ali mais de 80 espíritos, todos se divertindo. Alguns cantavam, outros dançavam. Havia mulheres vestidas de bailarinas, o lugar era bem colorido, havia alguns quadros pendurados nas paredes, o que davam a sensação de ser realmente um grande bar. Eu me vi diante de um filme antigo, bem antigo. A fumaça dos charutos e dos cigarros criavam uma densa nuvem em todo o ambiente. Subimos. Meu coração estava acelerado. Eu me perdi em meus pensamentos. O que será tudo isso? Chegamos finalmente à mesa que nos esperava. A mesa era separada das outras mesas. Ela ficava em um lugar reservado. Parecia preparada para reuniões importantes. Havia uma porta de madeira e vidro, que permitia-nos ficar reservados. A mesa era redonda e havia 7 lugares.
No centro da mesa, um lindo jarro vermelho enfeitava o ambiente. Onde nos sentamos quase não se ouvia a balbúrdia que acontecia no lado de fora do lugar. Uma jovem entrou e colocou sobre a mesa uma jarra transparente, que me pareceu ser água, uma água bem cristalina. Eu fiquei observando e tentando imaginar como tudo aquilo era possível. Afinal estávamos no umbral. Lucas se sentou ao meu lado. No outro lado da mesa Maísa. O silêncio era total. Por alguns minutos nós ficamos calados. Eu olhava tudo aquilo louco para o assunto começar e eu poder tentar entender o que se passava. Eu estou muito feliz em te rever, Lucas, disse Maísa. Meu coração acelerou novamente, eu sabia que existia alguma coisa entre Lucas e Maísa. Meu palpite foi certeiro. A troca de olhares não me enganava. Eu também estou, disse Lucas secamente. E você, Osmar, está impressionado? Na verdade estou muito confuso. E o que te confunde? Bar, bebidas, música. Como assim? Lucas não te explicou que tudo o que vocês têm do lado de lá é possível do lado de cá? Sim, ele me falou. Então qual é a dúvida? Desculpe-me, Maísa, mas uma coisa é você ouvir falar, outra é quando seus olhos veem. Lucas me olhou e serenamente me disse: Osmar, anote tudo para seus leitores. Sim, Lucas, pode deixar. Desculpem-me. Pare de pedir desculpas ou perdão, você é nosso convidado, disse Maísa docemente. Certo, disse, me calando. Senti que o momento não era oportuno para continuar minhas indagações. Então, Lucas, como estão todos na colônia? Estamos bem, Maísa. Como está a Nina, o Daniel e todo mundo? Estamos trabalhando bastante. Que bom! E você, Maísa, conseguiu se adaptar a essa região? Sim, Virgílio tem me ajudado muito. No começo foi complicado, mas com o passar do tempo eu me adequei e agora estamos todos bem. Eu fico feliz que você esteja bem. A minha curiosidade não esperou, foi quando eu perguntei: vocês se conhecem da colônia? Sim, respondeu Maísa. Você já viveu lá? Sim, Osmar, eu era da colônia, mas em determinado momento eu decidi vir para cá. Mas você andou para trás? Como assim, andei para trás? Pelo que sei e tenho conhecimento, os espíritos quando chegam a viver em uma colônia é porque já conseguiram um certo grau de adiantamento. Eu sou um espírito adiantado. Não muito evoluído, mas bem adiantado. Como assim? Eu já alcancei parte da minha evolução. Então por que você vive nesse lugar sombrio? Porque nos lugares sombrios também há a necessidade de espíritos evoluídos. Estamos em todo o universo, Osmar. Minha cabeça entrou em parafuso. Maísa, percebendo que eu me perdi, continuou a me explicar. Osmar, em todo lugar do universo há a necessidade de amparo, auxílio e amor. Quando eu decidi vir para cá foi para trabalhar e auxiliar aqueles que sofrem aqui. Sofrimento, eu não vi ninguém sofrendo aqui, pelo contrário, estão todos felizes, bebendo e se divertindo. Parece como na Terra, não é? Sim, parece que é uma boate, um pub, onde todos estão se divertindo. Eu não vi nenhuma cara triste por aqui. Na verdade, esse lugar, assim como todos os lugares que os espíritos habitam, foram plasmados. Quem plasmou esse lugar? Os líderes. Líderes. Sim, esse lugar foi plasmado por Virgílio. Parece que esses espíritos que estão aqui estão se divertindo, mas na realidade, usamos esses lugares para conscientizar aqueles que necessitam de uma realidade muito parecida com as realidades terrenas para que possam se compreender como espíritos eternos, e a partir desse ponto, decidirem por seus destinos. Quer dizer que esses espíritos que estão aqui bebendo e se divertindo estão tendo uma oportunidade. Sim, alguns espíritos muito presos à matéria precisam desse lugar para se conscientizar que não estão mais encarnados. Isso facilita nosso trabalho. Meu Deus! Deus dá oportunidades infinitas aos seus filhos, Osmar. Eu já fui informado disso, mas não é fácil olhar para isso e compreender. Lucas entra em nossa conversa. Osmar, eu já te falei que tudo o que há no plano dos encarnados, há no plano dos desencarnados, lembra?
Sim, Lucas, eu me lembro. Há várias maneiras de se conscientizar um espírito. E essa que você está vendo agora é mais uma. Acho que estou começando a entender. Osmar, quando um espírito desencarnar sem débitos espirituais, mas está muito ligado à materialidade terrena, como podemos conscientizá-lo das coisas espirituais? Diz Maísa. Acho que relembrando-o das coisas terrenas. Pronto, você entendeu, disse Lucas. Quer dizer que tudo isso que eu estou vendo agora, foi criado como ferramenta de conscientização de que isso não leva a nada. Isso mesmo, disse Maísa. É mais fácil para os que trabalham aqui, conscientiza os espíritos através das experiências. Tudo nos é permitido para que possamos atingir nossos objetivos. Assim, esse lugar foi plasmado com objetivos evolutivos. Imagine uma pessoa que vive na Terra, que é boa, que é caridosa, mas não tem Deus no coração. Que nunca teve uma religião. Imagine essa pessoa, que mesmo sem a compreensão da vida eterna e que através do trabalho consegue um patrimônio invejável. Imagine que ela nunca fez mal a ninguém, que gosta de se divertir, passear, gastar o dinheiro de seu suor com coisas fúteis da vida. É justo que essa pessoa chegue aqui no umbral, fique sofrendo, e não receba uma experiência que a transformará através do exemplo? Como iríamos convencê-la de que as coisas materiais não são boas para a evolução do espírito, se elas não vivessem essas experiências outra vez? Lembre-se, esses espíritos eram bons, só não sabiam que um dia iriam morrer na carne para renascer no espírito, disse Maísa. Quer dizer que as possibilidades de ajuda são infinitas. Sim, ele permite que tudo seja exemplo. As coisas que vocês enfrentam na encarnação são lições para moldar o espírito eterno. Os dramas, as perdas, os sofrimentos são ferramentas que moldam os espíritos. Você sabe disso? Sim, por isso sempre digo, não há acasos. Se não há acasos, por que deveria o espírito após uma boa encarnação sofrer nas regiões umbralinas? Seria justo castigar alguém que nunca pecou, certo de que o pecado não existe. Os erros cometidos sem conhecimento da causa, não são débitos a serem resgatados, disse a jovem. Osmar, pecado é ter consciência do ato e praticá-lo. Isso é contrário à lei maior. Quando você é conscientizado daquilo que não deve fazer e faz, você contraria a lei maior e contrariando-a você entra em desacordo com o universo. E entrando em desacordo com o universo, o sofrimento é ferramenta de resgate. Encare o pecado como algo que você faz conscientemente. E o que fazemos inconscientes? Isso não é visto como pecado na lei maior, disse Lucas. Nossa, como somos ignorantes! Não, não é ignorância, é falta de informação. O que vocês precisam se conscientizar é que vocês não são devedores para com o Pai. Lembre-se, Osmar, não há castigo, disse Maísa. O Lucas me explicou isso. Osmar, registre em seu livro em letras garrafais. Vocês não devem nada ao Pai, infelizmente vocês foram educados como eternos devedores. Pura mentira. Parem de se achar pequenos. Parem de se vitimizar. Vocês não são pequenos, insiste Maísa. Meu Deus, como és bondoso conosco, disse, me conscientizando e concordando com o ensinamento de Maísa e do Lucas. Devedor? Como assim? Eu sou filho de Deus, ele é meu pai, e um pai não castiga, ele educa. Pensei. Isso mesmo, Osmar, pense assim e compreenderás o Criador. Todos vocês têm que se conscientizar que não há castigo e sim oportunidades. Esse lugar é um lugar de muito sofrimento, porque os espíritos que aqui chegam estão se penalizando e sofrem com esse pensamento. O pensamento é parte da consciência e a consciência é eterna. E sendo eterna tens que evoluir. Essa é a lei. Osmar, há em todo o universo ambientes plasmados para receber, amparar e auxiliar todos os espíritos, não importa quem eles foram e o que fizeram em suas vidas evolutivas, aqui colhes o que semeastes, e sendo assim, há milhares de possibilidades evolutivas em todos os lugares. Há regiões de muito sofrimento, há as colônias evolutivas, as cidades educacionais, como já lhe mostramos em outras psicografias. Nosso assunto desse livro são as obsessões, e é delas que iremos falar, disse Lucas.
Não tenho palavras para os agradecer por esse ensinamento, Maísa e Lucas. Nós é que agradecemos a oportunidade de transmitir essas informações. Se todos os cristãos se olhassem como filhos do Criador, se enxergariam como seres co-criadores, e tudo ficaria mais fácil para nós. A encarnação é oportunidade onde se colhe ou se planta, a colheita é certa, não duvide disso. Deveis estar sempre atentos àquilo que semeais, pois o plantio de hoje é colheita para as próximas vidas, Osmar. Eu já me enxergo assim, tento dar o melhor de mim para todos aqueles que cruzam o meu caminho. Que bom, Osmar, disse Maísa. Você pode me falar um pouco mais sobre você, Maísa? O que você quer saber? Quem é Maísa? Eu sou um espírito eterno que espiei na carne por vários séculos, até que recebi o convite para viver em uma colônia. Passei longos anos lá, até o dia em que a Terra atingiu um lamentável estado psíquico e havia necessidade de mais trabalhadores nas regiões sombrias. Fui então convidada a vir para cá, e aqui auxiliar os espíritos que precisam de ajuda. Essa é a minha tarefa. Você vivia em qual colônia? Na colônia das flores. Nossa, ela fica no entorno de amor e caridade. Foi lá que eu conheci o Lucas. Vocês se conhecem de lá? Sim, disse Lucas. E o que você faz aqui hoje, quais são as suas tarefas? Sou coordenadora, auxilio Virgílio e demais espíritos. O que você coordena? Eu auxilio Virgílio e outros diretores na organização, encaminhamento e resgate aqui nessa região do umbral. Você também é um obsessor? Sim, também sou uma obsessora. Mas você não tem aparência de obsessor. Obsessores têm aparência? Nos livros que li, são terríveis, mal encarados, enfim, espíritos medonhos. Isso é fantasia, Osmar. Obsessores são espíritos que viverão, assim como você vive. A aparência não é relevante nos planos espirituais. Estou confuso, disse. Não fique, ao final dessa psicografia você entenderá o que estamos falando, disse Lucas. Está bem, disse. O olhar de Lucas já não era o mesmo. Ele parecia mais calmo, mas meu coração me dizia que eu tinha que conversar sobre Maísa com o Lucas. Resolvi esperar por outro momento. Ficamos ali mais algum tempo, depois Lucas me levou de volta para casa. A minha cabeça já estava doendo. Como explicar isso no livro? O que mais teríamos pela frente? A vida nos devolve o que oferecemos a ela. Capítulo 6. O reencontro. Era manhã de domingo, quando o Lucas novamente me procurou. Vi naquela manhã, a oportunidade de saber mais sobre Maísa, dessa vez pelas palavras de Lucas. Eu estava muito curioso e pensativo, afinal quem era realmente Maísa? Bom dia, Osmar. Bom dia, Lucas, como você está? Eu estou bem, e você? Preparado. Que bom! Vamos continuar a psicografia? Sim, mas antes eu posso lhe fazer algumas perguntas? Sim, claro. Lucas, eu gostaria de saber de você quem é realmente Maísa. Você ficou curioso, após nosso encontro com ela? Sim, eu percebi que você não ficou muito bem quando a viu. Maísa é uma amiga antiga. Nós espiamos na carne juntos no século XIV. Onde? Na França. Nós éramos soldados, auxiliamos a heroína Joana d'Arc. Que legal, Lucas. Maísa era mulher? Sim, uma das poucas mulheres que se envolveram na Guerra dos 100 Anos. E você? Eu era tenente da guarda que defendia a liberdade da França. Estávamos lutando para libertar a França do domínio dos ingleses. Você se voltou contra seu exército? Não, eu e um grupo de soldados que, seguindo ordens de Carlos VII, auxiliamos Joana na Batalha de Orleans. Após 9 dias de batalha, saímos vitoriosos. Foi lá que você conheceu Maísa? Sim, foi lá que nos apaixonamos. Bem que eu percebi seus olhares. Havia algo a mais naquele dia. Osmar, eu desencarnei nessa batalha. Maísa sofreu muito, pois estávamos no início da paixão. Eu imagino. Que coisa, hein, Lucas? A vida é cheia de surpresas. Umas agradáveis, outras nem tanto. E depois? Depois o quê? Você a reencontrou?
Sim, passados alguns anos, ela desencarnou e nos encontramos novamente. Você pode me contar sobre esse encontro? Sim, eu sofri muito naquele desencarne. Deixar Joana e Maísa me causou muito sofrimento. Passados alguns anos, nos encontramos novamente na Colônia das Flores. E aí? Aí descobrimos que a paixão que nos envolveu naquela encarnação, nada mais era do que uma paixão de dois jovens que lutavam pela liberdade de um povo. Ideais, nada mais que isso. Nos tornamos amigos, e somos amigos até hoje. Mas eu percebi que você não ficou bem quando a encontrou. Na verdade eu fiquei muito triste quando Maísa decidiu deixar a colônia e ir trabalhar no Umbral. Quando tomou essa decisão, eu fiquei triste, afinal nutro por ela um amor de amigos. Nossos sentimentos são arquivos vivos que nos seguem por toda a eternidade, Osmar. Então aquele olhar era de tristeza. Sim, nada mais que isso. Até hoje eu não consigo entender por que ela fez isso. Sei que as escolhas nos definem, sei também que o trabalho que ela faz naquela região é muito importante. Maísa sempre foi assim, definiu o mentor. Assim como Lucas?